agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos na sua casa. Não existe outro lugar melhor para estarmos do que estarmos na presença do nosso Deus. Ele tem cuidado de nós todos os dias, tem nos guardado, tem nos livrado, e nós devemos amá-lo incondicionalmente. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor? Pai, como é bom estarmos na tua presença. Senhor, nós queremos nessa noite te adorar, te exaltar por tudo que tu és, ó Pai. Por tudo que o Senhor representa para as nossas vidas, ó Deus. Que em nome de Jesus o teu nome seja exaltado e glorificado nesta noite. Que possamos sentir a tua presença, Senhor, tocando em nossas vidas, trazendo mudança, trazendo, Senhor, paz, conforto, tudo aquilo que necessitamos para termos uma semana abençoada na tua presença. Senhor, nós queremos colocar os nossos anseios diante de ti. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem ouvido as nossas orações, os nossos clamores têm chegado até ti, Senhor. E nós queremos nessa noite dizer o quanto te amamos, ó Deus, o quanto é bom estarmos na tua presença, Senhor. Queremos cada dia mais e mais nos rendermos aos teus pés. Queremos, ó Deus, prosseguir em te conhecer a cada dia. Que este seja o alvo das nossas vidas. Deus, abençoe aqueles irmãos que ainda não chegaram. Que o Senhor apresse seus passos, ó Deus. E que juntos, ó Deus, possamos glorificar a ti. Possamos prestar um culto a um Deus digno, a um Deus de honra, a um Deus de poder, a um Deus que é soberano, que está sobre todas as coisas. Acima de tudo, acima de todos está o Senhor. E somente o Senhor é merecedor de todo louvor e toda glória. Nós nos rendemos aos teus pés nessa noite, dizendo, ó Pai, perdoa as nossas falhas, para que possamos estar na tua presença, Senhor, totalmente purificados. Limpa os nossos corações, tira, Senhor, de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, ó Deus, que tenhamos feito, que tenha te desagradado, que o Senhor nos perdoe, Pai, e que possamos, ó Deus, prestar um culto glorificando ao Senhor, com alegria em nossos corações, por mais este privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos em tua presença, na tua casa, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar em pé? Vamos louvar ao Senhor por estarmos em sua presença. Que possamos querer a cada dia estar mais e mais na presença do nosso Deus. Eu quero mais, entrego minha vida a ti.
em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre te adorarei. É melhor passar um dia em tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. És minha força bem presente para sempre, e para sempre te adorarei. Glórias ao Senhor. Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Você pode glorificar ao Senhor com este cântico. Dizer para Ele, fazer essa declaração de amor para o Senhor. Senhor, eu quero te adorar. Dizer ao Senhor que não importam as circunstâncias, nós estaremos sempre adorando o Senhor. Não importa o que venhamos passar, que as nossas vidas sejam para o louvor da glória do Senhor. Amém? Vamos louvar em espírito e em verdade. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Oh, Deus. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor. Como é bom estar na tua presença, Pai. Nós te louvamos, Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos
prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, aleluia, Jesus, nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que prazer é estarmos na tua casa, Pai. Como é bom, ó Deus, poder levantar as nossas vozes em adoração a Ti, o nosso Criador, o nosso Deus perfeito que nos ama e nos traz a este lugar de adoração, Pai. Queremos render louvores a Ti, queremos, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade, ó Deus. Em nome de Jesus, que até que o Seu Filho volte a este lugar, a este mundo, ó Deus, para nos buscar, que possamos Te adorar, que possamos Te louvar, que possamos bendizer o Teu santo nome, porque só Tu, Senhor, és digno de honra e glória. Só Tu és digno, ó Deus, de que nos prostremos para adorar um Deus vivo, um Deus presente nas nossas vidas, que tem cuidado de nós e que nos ama. Obrigada, Jesus, pelo privilégio que temos e a liberdade que temos em Te adorar. Continua conosco neste culto, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, precisamos e queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus, através do Teu servo nesta noite. Ministra em nossos corações, ó Pai. Enche os nossos corações com a Tua presença. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar, queridos. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, né, para louvar o nosso Deus e ouvir a pregação da palavra. E vamos para os anúncios da semana. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos nosso culto de oração, louvor e estudo da palavra de Deus. Na quinta-feira, às 20 horas, nós temos nossos grupos, pequenos grupos, os PGMs. Tem um pequeno grupo na casa do pastor Alex e um na casa do irmão Luiz, às 20 horas, toda quinta-feira, às 20 horas. Domingo, a EBD, às 9 horas. E à noite, 18h30, culto de louvor e pregação da palavra de Deus. Nesse momento, nós vamos fazer uma leitura do Salmo 96. Leitura alternada. Eu leio, começa com o par e os irmãos leem os ímpares. Eu começo com o ímpar e os irmãos leem os pares. Gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Todos acharam? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos nas suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor a família dos povos, dai ao Senhor glória e força.
Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Alegre-se os céus e regozijem a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém? Vamos ler todos juntos o versículo 11. Alegre-se os céus e regozije a terra. Brame o céu e a tua plenitude. Os irmãos podem se assentar. Nós vemos nesse salmo que toda a honra e toda a glória merece ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus. Então, que nós possamos com a nossa vida mostrar aos povos a nossa alegria e cada dia nós temos um cântico novo na nossa boca e mostrar a todos os povos a nossa alegria, não só para nós, mas transmitir para as outras pessoas. Amém? Nós vamos cantar o hino 126, e os irmãos que trouxeram os dízimos e ofertas poderão fazer nesse momento. Hino 126 do cantor cristão. Bom mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos outorga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, ei-lo tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedidas por esse Salvador. E de todos servos de Jesus Cristo, ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai. Fiéis, cantai, de coração bem unidos, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, então, pelos dízimos e ofertas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, que os irmãos vieram até aqui, Senhor,
no teu altar, Senhor, trazer os dízimos e ofertas. Continue abençoando a vida de cada um, que nunca há de faltar nada, Senhor, nas suas mesas, Senhor. Que, Senhor, que eles possam cada dia mais sentir alegria, Senhor, de fazer esse ato, Senhor, de entrega, Senhor, no dízimo e oferta. Abençoa a vida de cada um, aqueles que estão desempregados, que o Senhor abre a porta dos empregos, Senhor, para cada um, e sustenta cada um, Senhor, com a tua força, Senhor. No nome de Jesus, amém. Tem alguma pessoa nos visitando aqui nessa noite? Não tem, né? Vamos passar agora para o Ministério de Louvor. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos dizer que eu entrego tudo a Ti. Te dou meu coração, te dou a minha vida, Senhor, nas Tuas mãos. Dependendo do Senhor, queridos, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Nós podemos dizer para o Senhor, Senhor, toma. Foi o Senhor quem deu a nossa vida, na verdade? Então o Senhor dirige a nossa vida como melhor lhe apraz. Que possamos confiar no poder do Senhor, confiar no amor dEle por nós e sabermos que Ele é fiel e cuida de nós. Amém? Entrego, e eu entrego tudo a Ti. Entregue tudo ao Senhor nessa noite. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti.
seus anseios, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor é um Deus poderoso, e não há nada que Ele não possa fazer pela sua vida. Entregue ao Senhor nessa noite, confie. Você será vencedor em nome de Jesus. Declare: eu entrego, Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Entregamos a Ti, Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia. Glórias ao Senhor. Nosso Deus é poderoso. Você crê? Diga amém. Amém. O nosso Deus é poderoso. Ele tem poder para salvar, para curar. O mundo necessita desse Deus e nós também necessitamos desse Deus. Vamos declarar que Ele tem poder. Poder para livrar-nos de todo mal. Poder para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Não importa o que estejamos passando hoje. O Senhor é o Deus do hoje, do ontem e será o Deus eternamente. Amém? Confie no Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ele nos aceita como somos. Ele só diz assim: vinde a mim, vinde a mim. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A Ti me
Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor venceu a morte, e essa morte foi morte de cruz. Uma morte, ó Deus, que te humilhou, Senhor. Mas nós estamos aqui nesta noite para dizer, ó Deus, que nós te amamos por isso. Porque ninguém, ó Deus, faria isso em nosso lugar. Deus, porque o teu amor que nos envolve a cada dia nos faz lembrar, Senhor, deste teu sacrifício na cruz pelas nossas vidas. Somente o Senhor tem o poder para nos salvar, para nos livrar, para tirar, Senhor, a nossa alma cativa do inferno. Somente o Senhor pode nos libertar. Somente o Senhor tem poder sobre as nossas vidas. E nós queremos nesta noite, ó Deus, clamar ao Senhor e pedir para que o Senhor continue sendo o Senhor das nossas vidas, dirigindo os nossos passos, porque contigo nós somos vencedores. Contigo, ó Deus, nós estamos no caminho certo. E nós não queremos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós queremos estar contigo, Senhor. Contigo, Senhor, porque vale mais, Senhor, estarmos na tua presença, Senhor, do que, Senhor, estar no mundo. Porque o mundo nos oferece tantas coisas, mas nenhuma delas provém de ti. Então, nesta noite, ó Deus, que o poder do Senhor possa, Senhor, sim, continuar se aperfeiçoando em nossas vidas, em nossas fraquezas. Continua a nos fortalecer, Senhor, para que possamos seguir até o fim, te louvando e te adorando. Sermos fiéis ao Senhor, a um Deus que foi fiel até a morte. Ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas no teu altar. Colocamos cada família aqui representada. Pedimos que o Senhor visite cada lar aqui, Senhor, nesta noite. Haja com poder nas suas vidas. Haja, Senhor, com poder, transformando, Senhor, tudo aquilo que necessita ser transformado. Tudo que não provém do Senhor, que seja transformado, Senhor. Que seja modificado e que possamos viver no pleno conhecimento do Senhor. Ter uma vida plena em Ti, Senhor, é o que queremos todos os dias. Obrigada, Senhor, por estarmos na Tua casa. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus que nos livrou de todo o mal, que tem nos livrado e que nos ama. Nós te amamos, Deus, queremos declarar o nosso amor por Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Gostaria de chamar as crianças que viessem até a frente. Vamos orar pelas nossas crianças. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por cada criança, Senhor, que está presente aqui, Senhor. Que elas possam ouvir, Senhor, tudo que for ensinado ali, Senhor, que elas possam
essa semente possa florescer, Senhor, nos seus corações, Senhor, que elas possam crescer nos teus caminhos, Senhor. Que o Senhor esteja com seus familiares, que possam estar sempre trazendo essas crianças, Senhor, para sempre aprender da tua palavra, para que elas possam crescer nos teus caminhos, Senhor. Abençoa o culto delas nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar o pastor. Os meus podem. Eu vou orar pelo pastor nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, coloco a vida do pastor nas tuas mãos, Senhor, que o Espírito Santo usa ele nessa noite aqui, Senhor, que nós possamos ouvir, Senhor, a tua palavra, Senhor, que venha de encontro aos nossos corações, Senhor. Usa a vida do teu servo nesse momento, no nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, graça e paz, amém? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, e nós já passamos pelo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e iniciamos o capítulo 4. Semana passada, retrasada, nós falamos, né, sobre o estar em Cristo. Semana passada nós abordamos, né, também continuando o texto, né, de Paulo ali, que ele fala do viver digno de um cristão, né, viver de forma digna para o qual nós fomos chamados. Nós falamos sobre isso. E hoje nós vamos estar falando sobre virtudes essenciais à unidade cristã. Virtudes essenciais à unidade cristã. Não vamos abordar todo o verso 2, mas nós vamos falar alguma coisa do verso 2, tá? No verso 1, eu quero ler com os irmãos o verso 2, que diz assim: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Irmãos, no verso 1 desse capítulo, Paulo nos mostra a forma que eu e você precisamos viver em Cristo. Como? Devemos andar de forma digna do Evangelho de Cristo. Devemos estar arraigados em Cristo. Devemos viver em Cristo. A partir agora do verso 2, Paulo exorta a igreja a viver em unidade, né? Essa unidade ela precisa ser plena, tá? Pois a igreja é o corpo de Cristo, como ele fala lá no capítulo 1, no verso 22 e no verso 23, que ele diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpriu tudo em todos. Então a gente vê que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Então Paulo, a partir de agora, Paulo passa a falar dessa unidade que a igreja precisa viver. Mas só que antes dele falar dessa unidade, ele fala das virtudes dessa unidade. O que vai levar a essa unidade da igreja. Até porque, né, esses irmãos, como eu falei, eles viviam em um local difícil, a igreja vivia sendo bombardeada com outras coisas, e querendo acabar ali com aquela igreja, querendo levar aqueles irmãos a adorar outras coisas, a outras entidades, a outros deuses, mas só que Paulo exorta essa igreja a permanecer firme, né? E Paulo dá aqui a continuidade no verso 2, complementando o que ele disse no verso 1, né, quando ele fala assim, ele diz, né, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, aqui eu coloquei do, mas é no, tá? No Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar
a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, no verso 3, Paulo fala de guardar a unidade, né? A unidade do corpo, da igreja, no vínculo da paz. Como eu posso andar de forma digna do chamado que eu recebi? Como você pode andar de forma digna do chamado que você recebeu? Todos nós recebemos o chamado do Senhor. Todos nós recebemos, ouvimos e aceitamos o vinde a mim. Agora, como eu posso viver de forma digna desse chamado? Paulo mesmo responde, né, no verso 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora, irmãos, para que os crentes em Cristo Jesus façam da igreja um exemplo, né, de unidade, é preciso que se revistam dessas virtudes que Paulo está aqui nos mostrando. É preciso que a igreja compreenda a necessidade de buscar isso, né? De buscar essas virtudes, de viver essas virtudes que Paulo cita aqui no verso 2. Humildade, mansidão, paciência, amor. É fácil? Não. Difícil? É impossível? Também não. Não é impossível, mas nós precisamos buscar. Quando Paulo fala isso aqui com a igreja, ele está dizendo o seguinte: olha, é a única forma da igreja ter unidade. Não existe outra forma. Se a igreja não procurar viver essas virtudes, ela não terá unidade, não terá o mesmo propósito, não terá a mesma visão. Vai haver divisão, vai haver discórdia, e esse não é o propósito do Senhor quando Ele instituiu a igreja. Quando Ele instituiu a igreja, o desejo de Cristo era que a igreja permanecesse firme, andasse firme, vivesse em unidade. Ao detalhar, né, ao detalhar a forma digna de um viver cristão, Paulo diz que é necessário humildade e mansidão. João Calvino diz que para alcançarmos a unidade, a humildade é o primeiro passo a ser dado pela igreja. E ele ainda diz que a humildade gera mansidão. A humildade gera mansidão e ambos estão ligados. Então, humildade e mansidão andam junto, caminham junto. Nós vamos ver que o próximo passo, a próxima virtude, também caminha junto. Paciência e amor. Então, quando Paulo ele fala, João Calvino ele diz aqui que essa mansidão e essa unidade, elas estão ligadas. Está querendo dizer o seguinte: olha, para que você seja manso, você tem que ser humilde. Para que você seja manso, você tem que ser humilde. Então, em João Calvino, John Stott, ele diz que a humildade, a palavra humildade, ela nunca era usada pelos gregos. Ela nunca era usada pelos gregos porque dava a entender que era sinônimo de humilhação, de fraqueza. E essa não era a intenção, né? Então, a humildade, né, a verdadeira humildade só veio a ser reconhecida quando o Senhor Jesus Cristo veio, né? Por quê? Porque Ele é o exemplo maior, se não o único exemplo de humildade real e verdadeira. Então, a partir daí, eles começaram a usar a palavra humildade. Porque eles não tinham essa ideia de humildade, né? Que a humildade não era fraqueza. E Paulo entendia isso, por isso ele diz que a igreja precisava ter humildade. Os irmãos precisavam passar pela humildade, né? Olha o que Paulo diz aí em Filipenses, né? Eu coloquei o texto aí, 2, de 6 a 11, ele diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Cristo, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso
também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus é o exemplo maior de humildade. Nasceu em um berço de ouro, não foi isso? Nasceu em uma mansão, nasceu rodeado de bens, foi isso que aconteceu com Jesus? Não, nasceu em um berço humilde, nasceu em uma manjedoura, nasceu em um estábulo, rodeado por animais. Esse é o Cristo que nós cremos, humilde, simples. Por isso Deus o exaltou. A questão, quando Paulo fala que se humilhou, ele se humilhou ao ponto de tornar-se um ser humano, na sua simplicidade e humildade. Como cristão, como o cristão é chamado a seguir os passos de Cristo, irmãos, né? A humildade deve ser o foco de cada um de nós, que nos chamamos pelo nome do Senhor, pelo nome de cristão. Então, nos tornarmos humildes deve ser o nosso foco, o nosso desejo. Humildade representa por Cristo em primeiro lugar, o próximo em segundo lugar, e eu em terceiro, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes. Dá para entender isso aí? Ser humilde é pôr Cristo em primeiro lugar, o próximo em segundo, e eu em terceiro. Mas será que é assim que nós fazemos como crentes em Cristo, como servos de Deus, como cristãos? Cristo vem sempre em primeiro lugar na sua vida? Ou o meu querer vem em primeiro lugar? O que eu penso, o que eu quero, quando na verdade deve ser ao contrário. E pastor Hernandes Dias Lopes diz isso aqui com muita clareza e muita firmeza. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele, né, em se tratando de humildade, em se tratando de exemplo para nós, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que Ele era humilde de coração. Lá em Mateus 11, 29, quando Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, ou as vossas almas. O próprio Senhor Jesus Cristo entende quem Ele é, sabe quem Ele é, e como seguidores dEle, nós precisamos seguir o seu exemplo. Nós precisamos entender o que é mansidão, o que é humildade. Às vezes nós nos colocamos muito acima do que é humildade. Às vezes a humildade passa longe de cada um de nós. Às vezes não temos humildade para reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, as nossas fraquezas. E a gente precisa entender que para que a igreja tenha essa unidade, é necessário humildade e mansidão. A primeira bem-aventurança cristã que Jesus cita lá em Mateus 5, no verso 3, é humildade. Quando ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Aqui ele está se referindo à humildade. Não está falando de pobreza, está falando de humildade. William Barclay, ele diz o seguinte: a humildade provém de três coisas. Primeiro, a humildade provém do conhecimento que temos de nós mesmos, né? Quem sabe que é pó, veio do pó e ao pó voltará, não pode ser orgulhoso. Se eu tenho esse conhecimento de quem eu sou, eu não posso ter orgulho. Eu não posso ser orgulhoso. Eu preciso entender que eu preciso tratar o outro por igual. Eu preciso ter humildade. Eu preciso olhar para Cristo como o meu exemplo.
de humildade e mansidão. Ele ainda diz assim: a humildade provém do confronto da própria vida com a vida de Cristo, à luz das exigências de Deus. Quando reconhecemos que Cristo é santo e puro, e somos desafiados a imitá-lo, então precisamos ser humildes. Ele diz ainda assim: a humildade provém da consciência de que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Não podemos viver um minuto sequer sem o cuidado de Cristo. Não podemos pensar a respeito de nós além do que convém e nem a quem. Nem além e nem a quem eu posso pensar de mim. Eu não posso pensar que eu sou bom demais, mas também não posso pensar que eu sou ruim demais. E a isso Paulo fala assim, em Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Mas ele diz assim: antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso aí, eu tenho que pensar realmente quem eu sou, o que eu sou. Eu não posso me colocar num patamar mais elevado do que o outro, olhar o outro sempre por baixo. Paulo diz que eu tenho que olhar o outro igual a mim, isso é, olhar o outro superior a mim. Quando eu olho o outro superior a mim, e ele me olha da mesma forma, nós vamos nos olhar por igual. Nós vamos nos tratar por igual. E é isso que Paulo está nos mostrando aqui. E Calvino ainda, falando sobre a humildade, né? Ele diz que aquele que se desfaz da arrogância e cessa de agradar a si próprio, se tornará manso e humilde. E ele conclui dizendo assim: será inútil ensinar a mansidão, a menos que tenhamos iniciado com a humildade. É impossível você ser manso se não for humilde. Não ter humildade, para reconhecer quem você é. Irmãos, às vezes nós olhamos o outro sempre inferior a nós. Às vezes nós nos colocamos num patamar bem elevado de santidade, a qual nós não somos. E a queda é um pulo para isso. Para cairmos daí é um pulo. E por isso nós precisamos nos olhar no espelho, saber quem nós somos. Entender que nós precisamos buscar essa humildade, para nos humilharmos constantemente no altar do Senhor. Entende, irmãos? A humildade vai me fazer querer buscar a Deus com mais intensidade. A humildade vai me fazer querer estar em comunhão, em harmonia com o meu irmão, porque eu dependo dele, ele depende de mim, nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos entender isso. A humildade vai me fazer tratar o meu irmão com mansidão, com amor. Vai me fazer entender o meu irmão. A ideia que Calvino passa para nós no que ele disse aqui acima, né, é que humildade e mansidão andam juntas. E que não dá para separar, mas a humildade ela precede a mansidão, né? E essas virtudes só podem ser produzidas através ou pelo Espírito Santo, não há outra forma. O Espírito é o único que pode produzir em nós essa humildade. Isso é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você, que habita na igreja, que conduz a igreja, que habita no crente, que habita naquele que aceitou Jesus como seu Salvador. São totalmente estranhos à carne, né? E lamentável, raras, né? Na vida de muitos cristãos, a humildade e a mansidão. É raro. Por isso nós precisamos buscar, por isso Paulo aconselha a igreja que ela devia viver em humildade.
E por isso ele diz, né, para que você possa viver, andar de forma digna, né, para que você possa manter essa unidade do Espírito, é necessário ter humildade. Por isso ele complementa o versículo, né? Ele diz assim: andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade. Com toda a humildade. Sabendo quem você era e quem você é agora. Sabendo de onde você veio e aonde você está. É isso que nós precisamos entender, compreender, para que possamos viver com ou em humildade. Humildade implica na ideia de simplicidade. Mansidão significa gentileza. E essas duas palavras estão tão próximas, né? Que um dos sinônimos de mansidão, sabe qual é? Humildade, na língua grega. São tão próximas que um dos sinônimos de mansidão no grego é humildade. Por isso, essas duas palavras têm que andar juntas. Paulo quer dizer com humildade, ser oposto ao orgulho. É isso que Paulo quer dizer com humildade, ser oposto ao orgulho. O orgulho destrói, a humildade constrói. O orgulho humilha, a humildade, o orgulhoso humilha. O humilde se humilha. Olha o que Jesus Cristo disse em Lucas, no capítulo 18, versos de 9 a 14, quando ele fala ali de duas pessoas que foram ao templo. As duas pessoas foram fazer a mesma coisa, mas olha a diferença de uma e a de outra. Diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, tão pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, texto tremendo esse que Jesus aqui nos fala. Texto tremendo esse que deve revigorar em nós o desejo de nos humilharmos diante do altar do Senhor. De nos colocarmos de joelhos constantemente diante do Senhor e dizer: Senhor, quão miserável eu sou. Quão dependente do Senhor eu sou. Mas às vezes, irmãos, muitos de nós nos esquecemos disso. Muitos de nós, às vezes, nos esquecemos até de pedir perdão pelos nossos pecados, porque o orgulho não permite você reconhecer que você é um pecador, que você é um miserável, diante da grandeza de Deus. E muitos não reconhecem, não se colocam diante do Senhor dessa forma. Paulo, lá em Romanos 7, ele diz assim: miserável homem que sou. Ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço por causa do pecado que habita em mim. Aí ele fala: graças a Deus, né, que em Cristo, né, pela graça dele e tal. Aí ele fala que a graça do Senhor alcança o coração dele por causa disso. Por isso ele não é consumido, por isso ele não morre. Irmãos, nós precisamos entender que sem Cristo, sem a ação do Espírito Santo em nós, nos humilhando, sem nos humilharmos diante do altar do Senhor, nós não chegamos a lugar nenhum. É necessário entender que o orgulho, ele destrói a nossa vida. O orgulho diminui o outro.
Mas quando nos tornamos humildes, quando nos colocamos nessa posição de humildade, o Senhor nos exalta. Não precisa ninguém exaltar você, não precisa ninguém elogiar você. Não precisa ninguém falar que você canta bem, que você toca bem, que você prega bem, que você faz visitas, que você... Não adianta, não precisa disso. Entende? Jesus deixa claro isso aqui. Jesus deixa claro que Deus já viu. Aquele publicano voltou para casa, né, justificado diante do Senhor, porque o Senhor o exaltou. Por isso, meu irmão, se humilhe diante do altar do Senhor. Se humilhe, chore aos pés do Senhor, aos pés da cruz de Cristo. Reconheça que você não é nada diante da grandeza de Deus. É isso que precisamos fazer. E é isso que Paulo justamente diz aqui a esses irmãos, que eles precisavam viver de forma humilde, simples. A humildade e a mansidão, elas são características cristãs necessárias para a igreja. A humildade e a mansidão, ela é a virtude que a igreja necessita para estar unida, fortalecida. Diversas passagens bíblicas enfatizam, né, a necessidade de se ter um espírito humilde. A verdadeira humildade, ela é desenvolvida no crente pela ação, habitação e ação do Espírito Santo na vida dela. Humildade, irmãos, não é um mero complexo de inferioridade, entende? De pobreza, como alguns acham que é. Existem pobres que são humildes, assim como ricos que são humildes, mas existem pobres que são orgulhosos e ricos que são orgulhosos. A questão do que Paulo está dizendo aqui não tem nada a ver com bens, tem a ver com espiritualidade. Por isso Jesus Cristo disse, né, que bem-aventurados os pobres de espírito. Tem a ver com espiritualidade, humildade espiritual. Em reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. A humildade é uma atitude sincera, que não dá lugar para a arrogância, para o orgulho, para a autossuficiência. Na verdade, meus irmãos, aquele que é verdadeiramente humilde, reconhece sua total dependência de Deus, ele sabe que tudo o que tem, ele vem de Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 3:34. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Foi isso que aconteceu com aquele publicano. Isaías 57:1, o próprio Deus, que é sublime, é gracioso, é tremendo, maravilhoso, grandioso, né? Ele diz que se deleita em habitar com aquele que tem o espírito contrito e humilde. Isaías 57:1. O Senhor Jesus também disse que os humildes são bem-aventurados, como o texto que nós já citamos, de Mateus 5:3. Além disso, ele mesmo declarou: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Siga o meu exemplo. Siga o meu exemplo. Uma das parábolas de Jesus também trata exatamente dessa questão, na parábola dos primeiros lugares. Então Jesus ensinou uma importante lição sobre a humildade e a autodepreciação. Essa parábola se harmoniza ao ensino de que a humildade precede a honra. Por isso Jesus concluiu a parábola dizendo que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas capítulo 14, de 8-9. Ele diz: olha, não procure os primeiros lugares não, na festa, onde você foi convidado. Procure os últimos. Deixe que o dono da festa chame você para frente.
Porque vai que você está lá na frente e diz, olha, esse lugar aí é do outro convidado meu, por favor, se retire. Então é melhor você ser exaltado pelo Senhor. É melhor que Deus reconheça a sua humildade, o seu valor. Quem reconhece é o Senhor. Paulo exorta os cristãos a não fazerem nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade. Os seguidores de Cristo devem considerar os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2:3, como eu já citei aqui também. O mesmo apóstolo Paulo, aconselha os crentes de Colossos a se desenvolverem, a desenvolverem entre si, a verdadeira humildade, uma humildade que é acompanhada de outras virtudes, como por exemplo, misericórdia, a benignidade, que é a mansidão, a longanimidade, o perdão e principalmente o amor. Colossenses 3, de 12 a 14. Mais uma vez, aqui para esses irmãos, Paulo cita a humildade e a mansidão. E o amor. Porque, irmãos, sem essas características, sem essas virtudes, a igreja não tem unidade. A igreja não anda na mesma direção. Entende? Não há respeito mútuo na igreja. Não há. Por isso é necessário essas virtudes no seio da igreja. E é o Espírito que dá a cada um de nós. Por isso precisamos permitir o Espírito agir em nossas vidas. Por isso precisamos nos humilhar diante do altar do Senhor. E o interessante é que quando Paulo fala aqui da questão do amor, tanto no capítulo 2 aqui, no verso 2 do capítulo 4 de Efésios, quanto aqui em Colossenses 3, ele está se referindo ao amor ágape, que é um amor desinteressado, um amor verdadeiro, um amor de entrega, um amor de respeito. Nós vamos falar mais para frente. Então é necessário humildade, mansidão, tratar os outros com interesse de vê-lo bem, interesse de vê-lo crescendo, interesse de vê-lo sendo redimido pela graça do Senhor, interesse de ver a minha igreja crescendo, interesse de ver a minha igreja se fortalecendo, tendo vigor, tendo ânimo, interesse de ver a minha igreja salvando vidas lá fora. Eu preciso ter humildade. A humildade me leva a me interessar pelo meu irmão, pela obra do meu Deus, pela minha igreja. Eu quero concluir, irmãos, tudo isso aqui dizendo que para que uma igreja alcance esse elo de unidade, verdadeira, real, é necessário, permitir o Espírito Santo conduzir a sua vida, dando a você, a mim, estas virtudes essenciais, a maturidade e a unidade da igreja. E as duas primeiras, humildade e mansidão. Uma pessoa mansa não é uma pessoa boba, não é uma pessoa que se deixa levar por qualquer coisa, não é isso. Não é isso não. Uma pessoa mansa, ela tem interesse pelo outro. Por isso que a humildade precede isso, segundo o texto. Agora minha pergunta é, será que nós temos agido dessa forma? Será que eu tenho tido uma visão da unidade da minha igreja a partir da minha vida? A partir da minha vida. Porque às vezes nós queremos a unidade da igreja e queremos que o outro faça, mas e eu? E eu? Toda mudança tem que começar a partir de mim, a partir da minha vida. Por isso eu preciso entregar-me de corpo e alma ao Senhor.
Eu preciso querer que o Senhor mude e molde a minha vida e o meu coração. Eu preciso, mas para tudo isso eu tenho que buscar. Eu tenho que buscar. E eu pergunto, você faz isso na sua casa? Você busca o Senhor verdadeiramente? Todos os dias você se coloca de joelhos diante do Senhor e você busca a presença do Senhor e se coloca diante dele. Você pede para ser humilde, você pede para que ele te dê mansidão, domínio próprio. Você pede para que ele te fortaleça e para que você seja fugiu a palavra. Para que você seja perdão, irmãos, fugiu a palavra da minha mente aqui, correu, né? Para que você seja uma das pedras vivas, vou usar esse termo, que não era esse termo que eu ia usar, tá? Mas uma das pedras vivas que Pedro usa, lá quando ele fala que nós somos pedras vivas, para a edificação da igreja. Você pede isso ao Senhor? Para que você seja essa pedra. É necessário, irmãos, porque senão a igreja não se fortalece. Por isso eu estou sempre insistindo com os irmãos e batendo sempre na mesma tecla. Venha orar às quartas-feiras com a sua igreja. Porque a sua igreja está aqui reunida. É aqui que a sua igreja se reúne. Quarta-feira. É aqui que a sua igreja se reúne aos domingos pela manhã. E você, aonde você está? Quando você não está aqui. O estar presente, o estar em comunhão, é uma das formas de fortalecimento do corpo de Cristo e da sua vida. Reflita sobre isso. Eu quero cantar novamente com os irmãos. Te dou o meu coração, porque é isso que o Senhor quer. Porque quando nós entregamos o nosso coração para Ele, nós entregamos toda a nossa vida. Nós entregamos tudo a Ele. E Ele vai fazer de nós pessoas humildes e mansas. Desde o momento em que eu desejar isso e buscar isso. Dar espaço para o Espírito Santo agir na minha vida. Será que o orgulho tem tomado conta da sua vida? Será que o orgulho, tem feito parte da sua vida muito mais do que a humildade? Será que o orgulho não tem permitido você enxergar quem você é? Reflita sobre isso e se derrame agora diante do altar do Senhor. Nós vamos nos colocar em pé, irmãos, neste momento. Cante essa canção em forma de oração, se entregando verdadeiramente ao Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu
sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrego a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Diga para ele assim, ó. E eu Entrega a sua vida ao Senhor em nome de Jesus. tudo a ti, tudo a ti. Alô. Tudo a ti, tudo a ti. Pai, nós estamos aqui, Deus, e queremos nos entregar ao Senhor. Nós queremos realmente trocar o orgulho que muitas vezes há dentro de nós pela humildade e pela mansidão, Deus. Muitas vezes o orgulho não deixa olhar para nós e vermos que somos pecadores, somos miseráveis e que a harmonia da igreja depende de mim, e às vezes eu não consigo enxergar isso por causa do orgulho. E que todo o orgulho, ó Pai, da tua igreja caia por terra. Se há algum irmão aqui, ó Pai querido, que tem permitido o orgulho falar muito mais alto ao seu coração, olha as pessoas com altivez, olha as pessoas sempre de cima para baixo, que neste momento ela seja transformada, Deus, pelo teu Espírito, pela ação do Senhor, para que a igreja seja unida, tenha um só propósito, um só pensamento, Deus, em nome de Jesus. Que essas virtudes sejam realidade na vida da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Que a tua igreja tenha a humildade plena de reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Sem a ação do teu Espírito em nós, nós não podemos fazer nada. Por isso, ó Pai, nós nos entregamos ao Senhor. Por isso nós entregamos o nosso coração por completo a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Molda, Pai, as nossas vidas para a glória e o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Amém. Assentai-vos, irmãos. A Jesus, a sua glória e as nossas famílias. Amém, irmãos? E eu quero desafiar você, quarta-feira, estar aqui conosco, orando e buscando a presença do Senhor. Domingo que vem, pela manhã, às 9 horas, estar aqui na nossa escola bíblica dominical, para juntos estudarmos a palavra, para que possamos crescer espiritualmente, em humildade e em mansidão. Que Deus abençoe os amados. Eu estarei ali à porta, me despedindo dos irmãos.